A busca pela imortalidade é uma das aspirações mais antigas da humanidade. Durante séculos, reis, imperadores e sábios procuraram o lendário elixir da vida eterna. Hoje, essa lenda antiga encontra o seu reflexo em laboratórios de ponta, em tubos de ensaio, microscópios de alta resolução e, o mais importante, nos nossos códigos genéticos. O envelhecimento, que antes era visto como um destino inevitável, agora é tratado por muitos cientistas como uma doença, e talvez uma doença curável. Este é o projeto Matusalém, a corrida global para hackear o código da vida e estender radicalmente a longevidade humana. O que antes era ficção científica está se tornando uma possibilidade real. E a pergunta que nos guia hoje é: será que estamos prestes a testemunhar uma revolução que mudará para sempre o significado de ser humano? Se você se fascina com os limites da ciência e os mistérios que o futuro nos reserva, inscreva-se aqui no Prof. Conectado e explore comigo essa jornada incrível até a fronteira da vida. Para entender como podemos estender a vida, primeiro precisamos ir até a sua origem, o nosso DNA. É nele que estão as instruções para tudo o que somos. Mas o potencial do CRISPR vai muito além de curar doenças. Ele abre a porta para o aprimoramento humano. Pesquisadores já estão usando essa ferramenta para ativar ou silenciar genes específicos ligados ao processo de envelhecimento. Um dos alvos principais são os telômeros. Imagine os telômeros como as pontinhas de plástico nos cadarços dos seus sapatos. Eles protegem as extremidades dos nossos cromossomos, mas a cada divisão celular, eles encurtam um pouquinho. Quando ficam curtos demais, a célula para de se dividir e envelhece. A ideia é usar o CRISPR para reativar uma enzima chamada telomerase, que consegue reconstruir esses telômeros, mantendo as células jovens por mais tempo. Se conseguirmos reescrever o código da vida com essa precisão, será que também poderemos reescrever o tempo? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo. Enquanto a ciência avança a passos largos nos laboratórios, a própria natureza já nos deixou algumas pistas valiosas sobre como viver mais e melhor. Existem lugares no mundo conhecidos como zonas azuis. São regiões como a ilha de Okinawa, no Japão, a Sardenha, na Itália, ou a península de Nicoya, na Costa Rica, onde a proporção de pessoas que vivem além dos 100 anos é drasticamente maior do que a média global. Durante anos, pesquisadores estudaram essas populações para descobrir o seu segredo. E não é apenas uma dieta específica ou um gene milagroso. É um conjunto de fatores, um estilo de vida que combina movimento natural e constante, sem a necessidade de academias, uma alimentação rica em vegetais e com pouca carne processada, conexões sociais fortes e um senso de comunidade, um propósito de vida claro, que os motiva a levantar da cama todos os dias, e até mesmo práticas de restrição calórica. Mas a ciência moderna quer ir além do que a natureza nos oferece. Os pesquisadores não querem apenas adicionar alguns anos à nossa vida. Eles querem rejuvenescer o próprio corpo a nível celular. Uma das áreas mais promissoras é a remoção de células senescentes. Pense nelas como células zumbi. São células velhas que pararam de se dividir, mas se recusam a morrer. Em vez disso, elas ficam no nosso corpo liberando substâncias inflamatórias que danificam as células saudáveis ao redor, acelerando o envelhecimento e contribuindo para doenças como artrite e problemas cardíacos. Para combater isso, os cientistas estão desenvolvendo drogas chamadas senolíticos, que são capazes de identificar e eliminar seletivamente essas células zumbi. Em testes com animais, os resultados foram impressionantes. Os ratos tratados com senolíticos viveram mais, tiveram menos doenças relacionadas à idade e pareceram visivelmente mais jovens e ativos. A ideia é, literalmente, fazer uma limpeza no corpo, removendo o lixo celular que se acumula com o tempo. Se você quer continuar descobrindo como a ciência e a natureza estão se unindo para redefinir o futuro da vida, não se esqueça de se inscrever no Prof. Conectado e ativar as notificações. No entanto, essa corrida pela longevidade,
financiada em grande parte por bilionários do Vale do Silício e gigantes da tecnologia, levanta dilemas éticos profundos e perturbadores. A pergunta mais óbvia é: para quem será essa imortalidade? Se essas terapias de ponta, que custarão milhões de dólares, estiverem disponíveis apenas para uma elite econômica, não estaremos criando apenas uma diferença de renda, mas uma diferença de tempo. Um mundo onde alguns vivem séculos, acumulando riqueza, poder e conhecimento, enquanto a grande maioria da população continua vivendo uma vida com um prazo de validade definido. Isso poderia criar a maior desigualdade da história da humanidade, uma divisão biológica entre os imortais e os mortais. Seria uma nova forma de aristocracia, baseada não no sangue, mas no acesso à tecnologia. E as questões não param por aí. O que aconteceria com a nossa sociedade se as pessoas vivessem 200, 300 ou até 500 anos? Como sustentaríamos uma população tão grande em um planeta com recursos já limitados? A crise climática, a falta de água e a produção de alimentos se tornariam problemas ainda mais urgentes. E o nosso modelo social? O que aconteceria com o conceito de trabalho, carreira e aposentadoria? Você trabalharia por 150 anos? E o casamento e a família? Você passaria séculos com a mesma pessoa? E a inovação? Será que uma sociedade dominada por pessoas muito velhas, que tendem a ser mais conservadoras, não se tornaria estagnada? Ali, a vida eterna poderia significar a morte do progresso. Essas não são perguntas para um futuro distante, são dilemas que precisamos começar a discutir agora. A ciência pode estar nos dando as ferramentas para viver muito, muito mais tempo. O projeto Matusalém não é mais uma lenda, é uma realidade científica em andamento. Mas a sociedade, como um todo, ainda não começou a compreender as profundas consequências de um mundo onde a morte biológica pode se tornar opcional para alguns. Estamos diante de uma promessa fascinante e, ao mesmo tempo, extremamente perigosa. O poder de estender a vida, talvez indefinidamente. A questão final que paira sobre nós não é se podemos, mas se devemos. Estamos realmente prontos para viver tanto quanto desejamos? E que tipo de mundo estaremos criando no processo? O futuro da humanidade pode depender das respostas que daremos a essas perguntas. Se você quer continuar essa jornada pelos maiores avanços da ciência e pelos dilemas que moldarão o nosso futuro, inscreva-se agora no Prof. Conectado. Essa pode ser a maior e mais importante descoberta da nossa era. E você precisa fazer parte dessa discussão. Muito obrigado por assistir e até a próxima.